quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no texto de Salmos. Dá uma olhadinha comigo. Deixa eu fechar um monte de aplicativo aqui. Salmos capítulo 40. Deixa eu achar aqui também. 40. É de 1 a 5, Cezinha, que eu pedi para você colocar aí? De 1 a 6. 1 a 6. Aí, ó, minha cabeça está voltando. Quase, 1 a 6. Então nós vamos orar, lendo e meditar nessa palavra do Senhor. Salmos de número 40, de 1 a 6, tá bom? Diz assim o texto de Davi: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para aqueles que são afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que o Senhor tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa se igualar ao Senhor. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas não são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom ter a Tua palavra falando tão de perto ao nosso coração. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor transmita a nós as Suas verdades e que possamos confiar mais e mais no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Esse é mais um salmo de Davi, e esse salmo de Davi ele é muito importante, pelo menos na jornada da tradição cristã, sempre lembrado como um salmo de esperança, quando Davi coloca essa realidade. Algumas Bíblias falam assim: esperei esperando, e essa é de fato a relevância desse texto, principalmente no hebraico, quando Davi usa a mesma expressão. É como se Davi quisesse mostrar uma certa relevância, uma atenção maior no texto. Então, a expressão de Davi é o seguinte: eu esperei, e aí quando a gente lê no português, confiantemente, mas esperei esperando. E aí alguém poderia falar assim, mas é redundante você falar que você está esperando, e esperando você continua esperando. Porque na realidade, muitas vezes nós começamos a ter uma esperança ou uma certa confiança de que algo vai acontecer e depois de um tempo nós esmorecemos nisso. Até isso acontece muito no campo da política, do amor, dos sentimentos. A gente espera uma resposta da pessoa amada, por exemplo, e não vem. E aí a gente perde a nossa esperança e você deixa de esperar. Isso acontece também na área política. Diante de tantas notícias e tantas propostas feitas, nós falamos assim: não, agora vai com esse candidato, com aquele partido, nossa cidade, não sei o que, nosso país, agora o mundo, e tal nação tem um comandante dessa área, daquela outra, e a gente tem muita esperança na fala das pessoas. Nós esperamos muito e temos muita essa expectativa, e a esperança tem a ver com confiança. Então, o que Davi está colocando para nós é o seguinte: eu esperei confiantemente, ou seja, eu esperei esperando. Essa é a ideia. Eu esperei, eu tive uma espera antes, eu tive uma perspectiva de espera, e essa perspectiva de espera, ela continua, ou seja, eu espero e eu continuo esperando. Então, é como se você chegasse para alguém que você ama muito e falasse assim: olha, eu sei que você me ama hoje, e eu espero que você continue me amando. Isso a gente fala para a mãe. Ô mãe, eu sei que a senhora me ama, e eu sei que pode passar 5, 10, 15, 30, 50, 100 anos, a senhora vai continuar me amando. Então o que Davi está colocando para nós é essa oração do livramento, falando assim: eu espero confiantemente, eu espero esperando pelo Senhor, eu tenho certeza plena de que Deus vai ouvir o meu clamor, que Deus vai estender a sua mão, que Deus vai agir com misericórdia. Então Davi está mostrando o seguinte: eu não tenho dúvidas.
Então, se nós temos essa esperança em Deus, nós precisamos ter a certeza de que Ele vai agir, de que Ele vai cuidar, de que Ele vai abençoar, de que Ele vai prover no tempo dEle. E aí nós podemos descansar o nosso coração a partir dessa realidade da esperança. Eu espero, continuo esperando pelo Senhor, e eu espero somente pelo Senhor. Um dos grandes problemas nossos é que nós ficamos esperando por muitas realidades de muitas pessoas, e temos esperança inclusive em homens, em médicos, em medicamento, em tratamentos, temos esperança em governos, temos esperança em instituições, e Davi vai colocar claramente, olha, eu espero somente pelo Senhor. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por que, Davi, você tem essa esperança completamente exclusiva em Deus? E aí Davi vai responder para nós, porque Ele se inclinou para mim. Então veja que Davi, ao mesmo tempo que ele está falando da esperança, que é algo futuro, vai acontecer, ele tem bases no passado para dizer porque ele tem esperança no presente. Então certamente você que me ouve nessa noite, você pode olhar na sua vida, resgatar na sua trajetória situações que você fala assim, não, Deus se fez presente, Deus cuidou de mim, Deus me alimentou, Deus me sustentou, Deus me amparou, e porque Ele fez tudo isso no passado, eu tenho esperança nele hoje, e eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Então, se você tem experiências com Deus, e eu creio que sim, você pode descansar o seu coração e falar como Davi, eu esperei com confiança, eu esperei esperando pelo Senhor, e eu tenho a certeza porque Ele se inclinou para mim, Ele se voltou para mim, Ele me abençoou, Ele tocou na minha vida, Ele ofereceu um milagre, Ele operou maravilhas em algum momento da minha história que eu estava aguardando algo da parte do Senhor. E veja comigo que essa expressão é muito bonita, porque Davi, de forma poética, vai falar de inclinação, ou seja, o Deus que se inclina. A gente acompanha bastante no Antigo Testamento essas propostas da Bíblia de algumas intervenções de Deus, como por exemplo em Êxodo, Deus intervém, Deus fala com Moisés, e agora Davi está falando o seguinte, olha, nós podemos confiar e alimentar a nossa esperança, porque Deus sim está no alto céus, Deus sim mora para além das nuvens, mas Deus se inclina, Deus se move na nossa direção, e não porque nós merecemos alguma coisa de Deus, não porque nós somos filhos amados no sentido de sermos importantes, não, é porque Ele é gracioso, e Ele se inclina para nós. E nesse ato de Davi falar que Deus se inclina, está falando o seguinte, olha, Deus vai na sua direção. Então, amados irmãos e irmãs, nessa noite, uma coisa que pode tranquilizar a nossa alma e nós podemos dormir em paz, é saber que Deus se inclina na nossa direção, de que você e eu não estamos sozinhos, passando pelos problemas, pelas lutas da vida, sem que ninguém esteja vendo. Às vezes nós pensamos assim, será que alguém está vendo o meu sofrimento? Será que alguém está vendo essa luta que eu estou passando? E você pode ter certeza que mesmo que as pessoas não venham a notar, a perceber que você está com o humor alterado, que você está preocupado ou preocupada, que você está ansioso ou ansiosa, Deus está vendo. E veja que Davi está falando, olha, enquanto eu espero em Deus, enquanto eu renovo a minha esperança no Senhor, Ele se inclina para mim. E esse fato de se inclinar tem a ver com Deus se volta para nós, é o Deus que olha para nós. E muitas pessoas hoje têm essa falsa ideia de que Deus criou o mundo, de que Deus criou todas as coisas, de que Deus colocou o mundo em certa ordem e depois Deus abandonou. Isso inclusive se fala muito nas escolas, né? Olha, Deus deu corda no mundo e abandonou o mundo. E aí vem Davi e fala o seguinte, não, Ele se inclina, Ele está atento, Ele ouve. Ele sabe aquilo que passa na minha vida. Então, quando eu clamo por socorro, o Senhor está atento. E é tão bacana a gente perceber que Deus está atento e os seus olhos estão voltados para nós, Deus está acompanhando a nossa existência, a nossa jornada, e que quando nós clamamos, Ele ouve. E quando a gente clama por socorro, o Senhor está atento. Então veja que Davi está colocando assim, eu oro a Deus, eu confio em Deus, porque Ele se inclina para mim e Ele ouve a minha oração.
Então eu não sei qual momento da sua jornada você está, mas eu queria te encorajar a ter essa esperança, a renovar hoje com o Senhor essa esperança de você falar assim: olha, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, eu continuo confiando no Senhor, porque eu tenho a certeza de que Ele vai se inclinar para mim, Ele vai ouvir o meu clamor, Ele vai virar a sua face para a minha direção e vai me atender, vai me ouvir. Isso para mim, creio que para você também que me acompanha nessa noite, é muito rico. O Deus eterno ouvindo o nosso clamor, o Deus eterno se voltando para nós. E veja comigo a situação emocional e também, eu diria assim, quase que existencial de Davi, passando por esse momento, quando ele vai usar essa expressão do poço da perdição, né? No versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Então parece-me que Davi está falando de uma situação assim, de muita instabilidade, um tremedal de lama. Fazendo a lição de casa, fui estudar um pouco, tremedal de lama significava algo assim: olha, eu estou num lamaçal, e conforme eu tento sair do lamaçal, parece que mais lama aparece. Como que chama aquela? Areia movediça. Aí o Leandro me salvou. A areia movediça, quando você tenta sair, parece que afunda cada vez mais. É isso que Davi está falando: estou num tremedal de lama, conforme eu tento sair, eu tento escapar dessa situação, parece que mais eu me envolvo nessa situação, eu tento sair dessa cena e não consigo, eu estou num poço de perdição, está tudo muito confuso, tudo muito complicado, mas Deus colocou os meus pés sobre a rocha. Alegria, olha que alegria. Eu estava numa situação de instabilidade e Deus me deu segurança, alegria. Eu estava desesperado e Deus me colocou numa situação de segurança total. Ele tirou-me dos pés desse tremedal de lama, colocou meus pés numa rocha, segurança, e firmou os meus passos. E agora eu posso falar talvez com propriedade nessa noite, essa expressão que eu queria muito falar à igreja, e até me emociono com essa expressão, viu, Cezinha, do versículo 2, firmou os meus passos. Com essa minha situação de enfermidade que tenho vivido, uma das coisas que eu mais ansiava era poder voltar a andar, não é assim, dona Natália? Né, Leandro? O Leandro sabe disso. Pôr os pés no chão, sentir o tênis. Esses dias eu fui com o Timóteo lá no Parque das Águas, senti a grama, a areia. E Davi está falando assim: olha, eu estava num poço de perdição, um tremedal de lama, mas Deus colocou os meus pés sobre uma rocha. E aqui ele está falando de algo que é firme, de algo que é estável. Então, às vezes, nós passamos por momentos tão difíceis na nossa jornada, que parece que está tudo ruindo, parece que está tudo sem sentido, parece que está tudo instável. E vem Deus, nos tira daquela situação de perdição e nos dá firmeza, nos coloca sobre uma rocha. E rocha tem o sentido de segurança, de firmeza, e firma os nossos passos. E quando Davi fala de firmar os passos, é muito interessante, porque nesse processo que estou vivendo, agora eu preciso ter segurança nos passos para poder caminhar, e como isso é difícil. A gente faz de uma maneira tão automática, a gente se levanta, anda, tal, e agora que eu estou passando por esse processo de reabilitação, o meu fisioterapeuta fala assim: você precisa firmar o joelho que tem que estar firme, né? Assim, Natan? Esses dias eu caí, inclusive. O joelho que segura, o joelho que tem que estar reto, para você ter a passada correta. Então veja que quem firma os nossos passos, irmãos, isso aqui é muito bonito, é Deus. Porque nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas debilidades, nós temos as nossas inseguranças, mas veja o que Davi diz: que Deus firmou os seus passos, que Deus fortaleceu os seus joelhos para que ele pudesse caminhar. Em outras palavras, sabe o que eu aprendo aqui? Que nós só estamos de pé e nós só estamos firmes na fé porque Deus é que vigia os nossos passos, de que Deus é que firma os nossos passos, porque é Deus que nos tira do lamaçal da perdição e nos tira da nossa situação existencial, muitas vezes complexa, que nós não encontramos saída. Dia desses eu atendi uma pessoa e ela falava assim: pastor, eu sou tão desesperada, estou tão apavorada que eu tenho medo de pensar qualquer outra coisa que não seja vida.
claro que ela estava ali falando para mim de pensamentos negativos, e eu falei assim para ela, ó, deixa Deus tocar na sua vida, e deixa Deus tirar você dessa situação. Ela falou assim, parece que eu estou num abismo, parece que ninguém ouve a minha voz. Eu falei assim, deixa Deus te tirar dessa situação, deixa Deus firmar os seus passos, deixa Deus acalentar o seu coração, deixa Deus firmar a sua caminhada de novo na rocha. Ela falou assim, olha, tudo o que eu precisava. E ela falava assim, olha, só tenho palavras de tristeza, de amargura. E eu falei, baseado nesse texto, eu falei assim, Deus vai te dar uma nova canção. Ela falou assim, olha, as canções que eu tenho ouvido são canções assim meio que depressivas, são canções muito para baixo, são situações assim muito difíceis que eu estou vivendo. Eu falei assim, olha, Deus vai te tirar dessa situação existencial, Deus vai te dar uma nova canção. E é isso que Davi coloca. Davi fala o seguinte, se nós temos essa esperança em Deus, se a gente confia que Deus está se inclinando na nossa direção, se a gente confia que Deus está nos abençoando, estendendo a sua forte mão para nos ajudar, se a gente confia que Deus está ouvindo o nosso clamor, a gente pode ter a certeza de que Ele vai nos colocar sobre a rocha firme, segurança, e vai firmar os nossos passos, e vai nos dar uma linda e nova canção. E por isso ele fala no versículo 13, e pôs nos meus lábios um novo cântico, uma nova canção. E nova canção aqui não precisa ser necessariamente uma composição nova, pode ser uma canção que era já conhecida, que se tornou nova. Eu não sei na sua jornada, mas nesse tempo que estou passando, tem alguns hinos, algumas músicas, que se tornaram companhias de caminhada, se tornaram minhas companheiras, e algumas canções, por exemplo, alguns hinos, que eu já conhecia há muito tempo, mas que agora faz todo sentido para mim. Por exemplo, quero citar um, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de ti, lembra o hino? E esse hino eu cantei desde a minha infância, conheço o hino, não preciso nem da letra. Agora, ouvir a igreja cantando, por exemplo, Deus cuidará de ti, cada dia, sim proverá, sim, Deus cuidará de ti. É um novo cântico, é uma canção que já fazia parte da minha vivência espiritual, da minha cristandade, por assim dizer, mas que agora se tornou uma nova canção. Uma outra canção também que nós entoamos sempre aqui na nossa igreja, sempre que temos a oportunidade, o quebrantado, né? Eu estou quebrantado diante de Deus. Então Deus firma os nossos pés, nos dá um novo cântico, uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitas pessoas verão essas coisas, é o que ele diz, temerão e confiarão no Senhor. Então às vezes a gente fica perguntando por que as provas, por que as lutas, por que as situações difíceis, por que situações adversas na nossa vida, e na realidade Deus está nos preparando, nos moldando e nos conduzindo para que outras pessoas vejam a nossa fé, vejam a nossa convicção, vejam a nossa firmeza e temam ao Senhor e confiem no Senhor. A gente pensa que nossa vida está sendo completamente esquecida pelas outras pessoas, quando na realidade nós estamos sendo vigiados a todo momento. Eu tenho dito isso muitas vezes, por todas as pessoas estão olhando para nós, estão pensando, vendo como nós estamos agindo, e veja que ele está dizendo o seguinte, ó, muitos temerão e confiarão, dois verbos aqui no futuro, temerão e confiarão no Senhor por meio da minha e da sua vida. Então a forma como nós reagimos às demandas dessa vida, se reagimos, por exemplo, com esperança, se reagimos com confiança, se reagimos com a certeza de que Deus vai cuidar, quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver que nós estamos temendo a Deus e confiando em Deus. Temos a confiança também no ser humano, nos medicamentos, no tratamento, em tantas coisas, sim, mas em primeiro lugar nós tememos a Deus. E o nosso temor a Deus nos leva a confiar plenamente nele. Por isso que ele coloca o temor e a confiança na mesma perspectiva. Temerão e confiarão. Você só pode confiar em Deus se você teme a Deus. Então veja que Davi aqui usa a lógica para dizer o seguinte, olha, você vai confiar em Deus a partir do momento que você temer a Deus, que você reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele pode tudo na sua vida.
Então, se você tem essa consciência de que Ele é grande, de que você teme ao Senhor, então você confia. Então você percebe o seu tamanho, a sua pequenez, a sua vulnerabilidade, e você diz: não, eu sou pequeno, mas grande é aquele que cuida de mim. Eu não tenho recursos, mas o meu Deus e Pai vai abrir todas as portas para que os recursos cheguem até mim e eu consiga sair dessa situação e sair desse poço. Eu estou vivendo um momento difícil na minha casa, na minha vida, você pode dizer isso, mas eu confio, eu temo em Deus, e porque confio em Deus, Deus vai me tirar dessa situação. Então Davi está falando o seguinte: olha, o fundo do poço não é o nosso lugar. O fundo do poço é um local de transição, eu diria. Poucas horas, porque nós tememos e nós confiamos em Deus, e o Senhor na hora certa há de nos tirar, há de nos firmar os pés sobre a rocha, como está aí no versículo 2, colocar um novo cântico na nossa boca, e aí a gente sai cantando e falando o seguinte: olha, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é Pai, o nosso Deus promove salvação, o nosso Deus promove renovação no nosso coração, e o meu coração que estava sem esperança agora está cheio de esperança. O meu coração que estava completamente apertado, amargurado, triste, agora eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso contagiar outras pessoas. E ele diz isso: olha, ele me colocou um novo cântico. E a minha oração nessa noite é que você tenha essa experiência com Deus, de ver algumas canções tomando novos sentidos na sua vida. Ou de você mesmo, talvez, compor um salmo de gratidão a Deus, um novo cântico. De ver uma canção, talvez que você já conhece, uma melodia que você já cantou várias vezes, tomando um novo sentido na sua vida, na sua existência, pelo momento que você está passando. E aí alguém vai falar assim: nossa, você não para de cantar essa música? Dia desses eu estava com isso em casa, né, cantando uma música, aí a minha turma lá falou assim para mim: nossa, você não cansou desse hino? Eu falei: eu não, vocês cansaram, né? Então vou trocar. Então um cântico novo, trocar o cântico, mas com a certeza de que Ele cuida de nós. Versículo 4, Davi ainda fala o seguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Veja que essa confiança está em Deus e não em qualquer outra realidade. Então, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que confia em Deus. E nós podemos sim confiar nas pessoas, podemos confiar nas circunstâncias da vida, podemos confiar no médico, na professora, na mãe, no pai, enfim, nós podemos confiar nas pessoas, mas em primeiro lugar a nossa confiança deve estar em Deus. Eu ponho a minha confiança no Senhor, porque as pessoas podem errar, nós somos seres humanos, podem falhar, mas Deus não falha. Então ele fala o seguinte: feliz, ou seja, extremamente feliz é o homem e a mulher que põe a sua confiança no Senhor, que confia plenamente em Deus e espera a voz de Deus e confia que Deus vai falar de acordo com a sua vontade, porque o Senhor vai cuidando de nós. E veja aí, o homem que confia no Senhor e tem no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem por aqueles que são afeiçoados à mentira. Então, feliz é o homem que confia no Senhor. Se ele tem essa confiança em Deus, ele não vai pender para um lado ou para o outro, não vai ter uma palavra dúbia, não vai ter nenhum tipo de complicação na sua conduta, porque ele confia no Senhor, ele é bem-aventurado, ele é feliz e ele tem um alvo, e esse alvo está bem estabelecido. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está na minha esposa, não está nos políticos, a minha confiança não está apenas nos médicos, não, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está nas questões políticas, por mais que isso interfere na nossa vida, a nossa confiança está no Senhor. E é somente o Senhor que há de suprir todas as nossas necessidades. Já passamos por várias experiências, por várias circunstâncias da vida, você que me ouve certamente, por isso que eu estou colocando no plural, nós já passamos por várias situações em que nós podemos dizer: se não fosse o Senhor do nosso lado, nós estaríamos perdidos. E por isso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurado, feliz é a pessoa cuja sua confiança está no Senhor. E aí, caminhando para o final, no versículo 5, quando Davi ainda diz assim: são muitas, Senhor Deus, as maravilhas que tens operado a meu favor. E aí nós podemos pensar nessas muitas maravilhas e muitas coisas que Deus tem feito na nossa jornada, e só esse versículo aqui daria uma mensagem. Eu até lembrei, Carlão, daquele hino lá: quantas bênçãos
conta quantas são recebidas da divina alma, né, Natália? Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso, César, quanto Deus já fez. Então você vai contando, vai enumerando, vai relatando, vai lembrando, e talvez fique aí um exercício para você fazer nessa noite, ou talvez amanhã, assim, de lembrar algumas coisas que Deus já fez na sua vida, lembrar das maravilhas que Ele tem operado. E Davi fala assim, são muitas as maravilhas, são muitas coisas que eu não posso nem relatar, eu estou assim admirado por tudo aquilo que Deus tem operado. E Ele coloca, e também os teus desígnios para conosco, ou seja, a tua vontade, tudo aquilo que o Senhor já falou, tudo aquilo que o Senhor já fez, o teu cuidado, a tua provisão, a tua direção, olha, são muitas coisas. Ninguém há que possa se igualar ao Senhor, não há Deus maior, não há Deus supremo, não há ninguém que possa intervir na minha vida além do Senhor, e é isso que Davi coloca diante do nosso Deus em forma de gratidão. São muitas, Senhor, as bênçãos, são muitas as maravilhas, e eu nem consigo enumerar, nem consigo relatar tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E veja o que ele diz, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E aí, fazendo a lição de casa, eu fiquei pensando assim, Davi chega a uma conclusão que ele tem mais bênçãos para contar do que dias de vida para viver. É como se Davi estivesse falando assim, olha, se eu fosse enumerar, se eu quisesse anunciar todo dia uma bênção de Deus, eu passaria toda a vida, ia faltar anos, ia faltar existência para eu poder contar tudo aquilo que Deus já fez. E se você tem um coração grato, certamente você vai se identificar com Davi, falando assim, olha, se eu for enumerar, se eu for contar, se eu for anunciar, se eu for dizer para todo mundo tudo aquilo que Deus já fez para mim, vai faltar vida, porque até hoje, olha, foi tantas coisas, foram tantas bênçãos. Dia desses eu falava com o Timóteo a respeito da minha jornada, da minha vida na escola, porque ele está agora nesse processo de desenvolvimento, e falando das questões, e quando eu ouvi assim, no relógio, assim, a gente tinha passado, sei lá, mais de uma hora, e a gente falando lá sobre escola, sobre como que era na minha época, como que era na sua época, como que acontecia a educação física, o que tinha de matemática, que tal, a gente foi conversando, e eu vi assim que a hora passou. Agora eu fico imaginando contar todas as maravilhas de Deus durante a nossa jornada, e as pessoas ficariam olhando para nós e falando assim, olha, são muitas coisas e a gente nem pode contar. É muito gostoso conversar com pessoas idosas, eu gosto disso, vocês sabem disso. Quando a gente vai conversando com os idosos, eles vão contando assim a história de vida, né? Marcando alguns passos assim da jornada, da existência. Aí chega sempre no final, é uma conversa sempre longa, muito agradável. Aí os idosos sempre falam assim, ó, nossa, mas eu nem contei a metade para o senhor, pastor. E tem muita coisa ainda que o senhor nem sabe. Não é assim que eles falam? Ou quando alguém em tratamento fala, né? Fala, foi tantas coisas maravilhosas no meu tratamento, não dá nem para contar. Teria que ter muito tempo para contar. Porque a gente registra algumas coisas na nossa mente, e quando a gente vai contar, a gente conta com aquela emoção, com aquela vibração do momento, a gente fala assim, olha, e tem tanta coisa que não dá nem para contar. Então, é como se Davi estivesse falando assim, olha, as maravilhas de Deus são tantas e tão maravilhosas, assim, no sentido de envolver a nossa vida, que ninguém pode se igualar ao Senhor, e se eu fosse contar, eu não teria como registrar tudo em salmos, entendeu? Eu fico pensando assim, não, Davi, nós entendemos, quando a gente chegar na eternidade, a gente pergunta para você o que você não conseguiu contar para nós. Então eu gostaria muito que nessa noite a igreja ficasse com essa palavra, né, de confiança, de esperança, de gratidão, de louvor. Depois que Ele tira a gente do poço de lamaçal de lama, Ele firma os nossos passos, Ele nos dá um novo cântico, graças a Deus por isso, e nós temos essa confiança no Senhor. E agora no versículo 5 Ele vai falar dessas maravilhas, são muitas as maravilhas. Eu queria poder contar tudo, não posso contar tudo, tenho que resgatar na minha memória, e agora eu quero falar, eu quero anunciar tudo aquilo que eu estou acompanhando, tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu quisera anunciar deles, mas são mais do que se pode contar. E às vezes eu sempre conversando em casa, eu falo para minha turma, né, que nós podemos caminhar nessa jornada de vida e temos muita coisa para contar, mas o tempo não permite. Às vezes quando eu estou pregando, né, aqui na igreja, no passado,
Algumas pessoas falaram assim, mas você podia pregar um pouco mais. Não, mas tem tanta coisa que não dá nem para contar na vida. A gente vai passar a vida inteira pregando, cantando e não se pode contar. Vai faltar, como a gente brinca, né? Vai faltar dias para a gente viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Agora, para finalizar, eu queria que você pensasse nisso, quando Davi fala no versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado em mim. E eu fiquei pensando e faço uma pergunta. Quais são as maravilhas de Deus na sua vida? Na sua existência? O que Ele tem feito de grandioso na sua vida? Aí você pode responder no seu coração e fazer disso uma oração. Senhor, as maravilhas que o Senhor tem operado. Uma das maravilhas na minha jornada agora recente é caminhar. Sair dali, vir até aqui, sentar, caminhar, poder andar, a minha voz já quase 100% recuperada. Maravilha de Deus. A existência, a vida, o alimento, o sustento. Hoje eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí você pode colocar várias expressões. O Senhor é meu pastor. E até aqui nada faltou e nada faltará. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Enfim, aí você pode colocar muitas coisas diante do Senhor. Então eu espero que essa palavra tenha ajudado você e que você e eu possamos esperar e continuar esperando no Senhor, porque a cada dia, a cada momento, a cada amanhecer, Ele está renovando a sua misericórdia, e a cada amanhecer que Ele renova a sua misericórdia, nós podemos ter esperança. Enquanto aqui vivemos nessa vida, nesse mundo, temos que ter esperança, porque nós temos a expressão de Paulo, temos o amor, a fé e a esperança, mas o maior deles é o amor. Enquanto aqui estivermos, precisamos de fé e precisamos de esperança, porque o amor teremos na eternidade. Então que você tenha muita esperança da parte de Deus e a convicção de que Ele está cuidando da minha, da sua e da nossa vida. Amém. Por isso. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais algum pedido. Tem aí, Natália? Você mandou alguma coisa ou não? Só agradecimento. Deixa eu ver aqui então, Cezinha está me ajudando aqui. Deixa eu ver. A Jovina está agradecendo. O Cordeiro, pedindo pela sua mamãe, a Carmen, pela saúde do pastor. Agradecendo também, o Edivaldo agradecendo pela melhora do Murilo, graças a Deus. Essa semana não passou mal, com a asma, Louvado seja Deus, Maravilha, maravilha, maravilha. Então é isso, Vamos orar então, encerrando. Pedir que Deus continue falando ao nosso coração, A Jovina está aqui agradecendo a mensagem, a Anitta também. Amém. Nós aqui orando por todos vocês aí, tá bom? Beijão no coração de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então a gente vai orar pelo Murilo. Deixa eu ver aqui. Pela Carmen, Joia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a vida do Murilo diante do Senhor, pedindo que o Senhor cuide da sua vida, da sua saúde. Ó Deus, nós clamamos por ele, porque ele tem sido um menino tão abençoado, tão dedicado aqui na tua casa, Senhor Deus, com a sua família, tem um futuro longo na tua presença, e pedimos por ele, pela sua melhora, pela sua recuperação. Pedimos também, ó Deus, pela Carmen, que o Senhor esteja abençoando ela no seu leito nessa hora, que ela certamente receba do Senhor o alívio, o cuidado, ela que tem sempre ouvido a nossa voz, nos acompanhado, que ela se sinta amada pelo Senhor e também amada pela igreja, porque nós oramos por ela todos os cultos, todas as nossas reuniões, ela está em nosso coração. Pedimos, ó Deus, também por todas as crianças da nossa igreja, ó Deus, que o Senhor cuide da saúde física e emocional das nossas crianças, ó Pai. Pedimos também pelos nossos adolescentes, ó Deus, que estão crescendo, estão se desenvolvendo, e pedimos que o Senhor blinde a cabeça deles, que o Senhor cuide deles, ó Deus, nesses contextos tão desfavoráveis à fé cristã, que também eles cresçam em graça e misericórdia para responder à altura
da fé que eles possuem em Jesus, pedimos pelos nossos jovens, pedimos por aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis na área da saúde, com algum familiar, algum parente internado ou acamado, ou até mesmo em casa, mas passando por dificuldades na área da saúde. Clamamos ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor intervenha, cuide, abençoe aqueles que estão em tratamento como eu, ó Deus, que o Senhor também visite a cada um com a tua graça, os idosos. Pedimos pelos casais da nossa igreja, pedimos pela nossa liderança, pedimos pelos nossos irmãos também que moram aqui na nossa cidade, mas fazem uso das estradas, que o Senhor abençoe e guarde aqueles irmãos que trabalham como Uber, estão nas ruas diante de perigos, nas estradas, que o Senhor também visite cada um com graça e com misericórdia. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê despertamento espiritual, que o Senhor nos dê convicção nas tuas palavras, nas tuas coisas, no teu reino, para que possamos ficar firmes e inabaláveis na fé. Pedimos uma boa noite de sono, de descanso em tua presença, que o Senhor nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, os nossos irmãos que já estão em suas casas possam ter uma boa noite, um bom descanso na tua presença, e que amanhã, ao despertarmos, possamos lembrar que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Fica conosco, Senhor, aquece o nosso coração, refrigera a nossa alma, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.